A história de George Harrison começou em um dos lugares e épocas mais difíceis que se possa imaginar. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1943, em uma pequena casa de 2 quartos no número 12 da Arnold Grove, em Liverpool. Seu nascimento ocorreu em uma noite em que a cidade sofria o 78º bombardeio consecutivo durante a Segunda Guerra Mundial. Sirenes de ataque aéreo, apagões e medo faziam parte do cotidiano de sua família. A própria sobrevivência não era garantida e os pais de George, Harold e Louise tinham pouco mais do que determinação para se agarrar. O dinheiro era extremamente escasso na casa dos Harrison. Harold trabalhava em turnos longos e exaustivos como cobrador de ônibus, ganhando apenas cerca de 3 libras por semana. Para economizar, ele frequentemente caminhava quilômetros em vez de pagar a própria passagem de ônibus. Louise também aceitava qualquer trabalho que encontrasse, geralmente faxineiras noturnas em escritórios, ganhando apenas alguns shillings por prédio que limpava. O auxílio alimentação era de apenas 15 shillings para a semana inteira. Isso significava muito pouca carne e quase nenhum acompanhamento. Os filhos dos Harrison foram dormir com fome mais de uma vez. George e seus irmãos chegaram a dividir a mesma cama até ele completar 16 anos. Apesar dessas dificuldades, os Harrison não eram desprovidos de afeto. Louise, em especial, preenchia seu modesto lar com um sentimento de esperança. Ela acreditava nos sonhos dos filhos e fazia sacrifícios para apoiá-los. Mais tarde, quando a música de George precisou de financiamento, ela chegou a penhorar sua própria aliança de casamento para ajudá-lo a comprar um amplificador. Cada centavo que a família tinha era limitado. Mas quando se tratava da paixão de George pela música, seus pais e irmãos sempre davam um jeito de ajudar. Essa paixão surgiu quando George tinha 12 anos, um dia em 1955. Enquanto andava de bicicleta, ele passou por uma casa onde a música Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, tocava através de uma janela aberta. Ele parou abruptamente hipnotizado. O som da voz de Elvis e o eco da guitarra acenderam algo dentro dele que jamais se apagou. Voltou para casa e disse à mãe que precisava de uma guitarra mais do que de comida. Ela não desconsiderou suas palavras, compreendeu a seriedade de seus sentimentos. Aos 14 anos, George finalmente ganhou seu primeiro violão, um Eggman Flat Top barato, da loja de música de Frank Hess. Custou 30 shillings, uma grande despesa para a família. O violão era difícil de tocar, e os dedos de George sangravam enquanto ele tentava dominar os acordes, mas ele se recusou a desistir. Praticava de 6 a 8 horas por dia, até que a dor não importasse mais. A escola ficou em segundo plano. Seus professores escreveram que ele parecia se importar apenas com guitarras, não com geometria, não com história, não com quase nada mais. A música havia tomado conta de todas as partes de sua mente. O destino logo apresentou George a Paul McCartney. Eles se conheceram no ônibus número 86 para Liverpool, quando Paul notou George carregando seu violão. George disse a ele que sabia tocar Vintage Flight Rock, uma música difícil na época. Paul ficou impressionado, e pouco depois George fez um teste para a banda de Paul the Quarrymen. Diante de John Lennon, ele tocou Ronnie perfeitamente, mesmo tendo quase 15 anos. Lennon achou que ele era muito jovem, mas Paul insistiu muito para que George entrasse na banda. Seu talento era inegável e, eventualmente, John cedeu. George se tornou o membro mais jovem do grupo que um dia mudaria o mundo. Ele havia lutado para sair da pobreza e entrar no mundo da música com pura determinação, mas as batalhas que o aguardavam dentro da banda seriam ainda mais difíceis. O complexo de irmão mais novo. Quando George Harrison se juntou a John Lennon e Paul McCartney, a diferença de idade importava mais do que a maioria das pessoas imagina. John era quase 3 anos mais velho que George. E no final da década de 1950, essa diferença parecia enorme.
Para John, George ainda era um garoto que o acompanhava. Ele frequentemente o tratava mais como um irmão mais novo do que como um membro da banda em pé de igualdade. John podia ser ácido e desdenhoso, descartando as opiniões de George antes mesmo que ele as terminasse. Era claro quem eram os líderes, e George não era um deles. Paul McCartney, embora mais amigável que John, trazia seus próprios desafios. O perfeccionismo de Paul no estúdio tornou-se uma fonte de tensão. Ele tinha ideias firmes sobre como cada nota deveria soar. E, frequentemente, tentava controlar não apenas suas próprias partes, mas também as de todos os outros. George, que queria espaço para se desenvolver como guitarrista e compositor, se via constantemente corrigido, dirigido ou até mesmo silenciado. O que poderia ter sido uma orientação útil no início, logo se tornou sufocante. O domínio de Paul deixava pouco espaço para a criatividade de George. À medida que os Beatles alcançavam mais sucesso, esse desequilíbrio só se aprofundava. George tinha suas próprias músicas, mas a parceria de composição com Lennon McCartney controlava a direção da banda. Desde o início, John e Paul concordaram de forma tácita que seriam os principais compositores. George poderia contribuir, mas apenas em pequenas doses. Durante a maior parte da carreira dos Beatles, ele se limitou a uma ou duas músicas por álbum, independentemente da quantidade de ideias que apresentasse. Isso não se devia à falta de material. Na verdade, em meados da década de 1960, ele já tinha um acervo crescente de canções, muitas das quais tão boas ou até melhores do que as escritas por John e Paul. O problema era simplesmente que sua voz não era valorizada da mesma forma. A primeira tentativa de George de compor uma música aconteceu em 1963, quando ele estava acamado devido a uma doença durante uma parada da turnê em Bournemouth. Por tédio, ele decidiu ver se conseguia escrever algo próprio. O resultado foi Don't Bother Me, que entrou para o álbum dos Beatles. Embora não fosse um clássico, provou que George tinha a capacidade de compor músicas que se encaixavam na banda. Mesmo assim, seu progresso como compositor foi prejudicado pelas constantes rejeições e pela sensação de que suas contribuições não eram levadas a sério. Cada vez que tentava seguir em frente, era lembrado de que Lennon e McCartney eram os que mandavam. Fora do estúdio, a mídia aumentava a frustração. Cada Beatle recebeu um rótulo simples para o público se apegar. John era o inteligente Paul, o bonitinho Ringo, o sortudo e George o quieto. Não era apenas um apelido, era uma gaiola. Repórteres e fãs o viam como reservado tímido e até mesmo retraído, ignorando seu humor, suas opiniões e sua crescente habilidade como compositor. Para o mundo, George Harrison era uma figura secundária, não a força criativa que estava se tornando. Ser tratado como o irmão mais novo dentro da banda e apagado pela mídia externa deixou George carregando anos de ressentimento. E logo, essa raiva transbordaria. Hamburgo e lições difíceis. Em 1960, quando George Harrison tinha apenas 17 anos, os Beatles foram enviados para Hamburgo, na Alemanha. Naquela época, eles não eram famosos e a viagem não tinha glamour. Foi difícil, barulhenta e exigente. Eles tocavam em clubes pequenos, onde os donos queriam energia, barulho e entretenimento ininterrupto. Todas as noites, os Beatles eram obrigados a tocar por até 8 horas seguidas, com apenas breves intervalos. Os shows se arrastavam até o amanhecer e a banda tinha que estender as músicas, improvisar novas partes e manter o público interessado, não importando o quão exaustos estivessem. Para George, que ainda era adolescente, foi um curso intensivo de resistência. As condições de vida em Hamburgo tornaram o trabalho ainda mais difícil. Os Beatles dormiam em espaços apertados e imundos, muitas vezes nos fundos dos clubes onde tocavam. Suas camas eram cercadas por barulho, fumaça e sujeira. Privacidade não existia e conforto era impensável.
O bairro de Reaper Bond, onde trabalhavam, era um antro de crime, álcool e violência. Os seguranças das boates eram homens durões, alguns com um passado perigoso, e brigas podiam começar sem aviso prévio. George e os outros tiveram que aprender rapidamente a sobreviver naquele mundo. Não se tratava apenas de música, tratava-se de resiliência. Apesar dos desafios, Hamburg moldou George como músico de maneiras profundas. Noites e noites tocando sem parar lhe deram resistência e disciplina. Seus dedos se fortaleceram. Seu senso rítmico se aguçou e sua capacidade de improvisação melhorou drasticamente. Quando uma apresentação durava horas, erros não eram uma opção. Ele precisava se manter concentrado e criativo. Com o tempo, ele desenvolveu a precisão técnica que mais tarde definiria seu estilo. Hamburg o levou além dos limites que ele pensava ter. George também desempenhou um papel crucial na formação do som dos Beatles durante esse período. Ele e Paul adicionaram captadores às suas guitarras e começaram a experimentar com amplificadores para obter um som mais alto e nítido. O trabalho de George na guitarra adicionou agressividade e energia às performances da banda, dando-lhes aquela sonoridade elétrica crua que os diferenciava de outros grupos. As longas noites em Hamburgo transformaram os Beatles em profissionais, e o crescimento de George como guitarrista foi fundamental nessa transformação. Mas embora a música tenha aproximado a banda no palco fora dele, os laços nem sempre eram iguais. John Lennon e Paul McCartney estavam formando uma parceria sólida. Compunham juntos e fortaleciam sua conexão criativa. George os admirava, mas não fazia parte do círculo íntimo deles. Era mais jovem e menos experiente aos olhos deles, e muitas vezes ficava de fora das decisões. Mesmo que seu trabalho com a guitarra fosse essencial nos shows e lhes desse o som característico, ele ainda se sentia o estranho no ninho, uma espécie de rachadura nos Fab Four. No final da década de 1960, os Beatles já não eram o grupo unido que outrora conquistara o mundo. A amizade e a empolgação dos primeiros anos davam lugar a constantes discussões, especialmente entre George Harrison e Paul McCartney. Seus estilos de trabalho entravam em conflito e George frequentemente se sentia humilhado no estúdio. Um dos exemplos mais famosos ocorreu durante os ensaios para o que viria a ser o filme Let It Be. As câmeras flagraram Paul criticando repetidamente as partes de guitarra de George. Paul dizia a ele como e quando tocar, corrigindo-o na frente de todos. George manteve a calma a princípio, mas a tensão era evidente. Ele queria liberdade para se expressar como guitarrista, mas Paul estava determinado a controlar o som exatamente como o imaginava. Essa frustração só aumentava. Só uma situação semelhante havia ocorrido anteriormente durante a gravação de Hey Jude. George tentou adicionar riffs de guitarra após as linhas vocais de Paul. Em vez de deixá-lo experimentar Paul, o interrompeu dizendo que não combinava. George não discutiu, mas depois admitiu o quanto se sentiu insultado. Ele era um guitarrista habilidoso com anos de experiência. No entanto, Paul descartou suas ideias como se não importassem. Depois veio Maxwell's Silver Hammer, uma das músicas favoritas de Paul, mas que o resto da banda detestava. A gravação se transformou em um pesadelo. Eles passaram 4 dias e várias tomadas em uma faixa que George considerava, em suas próprias palavras, afetada e sem sentido. Ringo Starr chegou a dizer que foi a pior experiência de gravação da sua vida. Mas Paul insistiu e todos os outros tiveram que concordar. Para George, foi mais um lembrete de que sua opinião tinha pouco peso em comparação com a de Paul. A rejeição das composições de George foi ainda mais dolorosa. A essa altura ele já tinha uma grande coleção de músicas fortes, mas John e Paul raramente lhes davam a devida atenção. All Things Must Pass, Isn't It a Pity e Not Guilty foram apenas alguns exemplos de faixas que foram ridicularizadas ou deixadas de lado. Mais tarde, quando George as lançou como artista solo, elas se tornaram clássicos, provando que os outros o haviam subestimado por anos.
A diferença de abordagem era clara. Lennon e McCartney produziam músicas rapidamente, trabalhando quase como uma fábrica, enquanto George compunha com mais reflexão e introspecção. Mas, em vez de enxergarem isso como uma força, a banda tratou como uma fraqueza. Tudo culminou em 10 de janeiro de 1969, durante as sessões de preparação para o retorno do grupo. Após mais uma rodada de discussões, George silenciosamente largou a guitarra e anunciou que estava deixando a banda. Ele não gritou nem brigou. Simplesmente saiu. A reação de John Lennon mostrou o quão fria a situação havia se tornado. Ele deu de ombros e sugeriu que poderiam trazer Eric Clapton para substituir George. Para John, a presença de George já não era essencial. George voltou, mas apenas sob condições rigorosas. Exigiu que os ensaios fossem transferidos dos estúdios Twickenham para os mais confortáveis estúdios Apple. Recusou-se a participar do concerto ao vivo na televisão que Paul queria e insistiu em ter mais oportunidades para contribuir com as suas próprias canções. O fato de ele ter que barganhar só para ser respeitado dizia tudo sobre o quão ruim as coisas tinham ficado. A paciência de George estava se esgotando e logo sua raiva contida se transformaria em algo impossível de ignorar. O gênio silencioso finalmente fala. Por anos, George Harrison foi relegado a um segundo plano, enquanto John Lennon e Paul McCartney dominavam os álbuns dos Beatles. Mas em 1966 algo mudou. Em Revolver, George finalmente abriu espaço para mostrar do que era capaz como compositor. O álbum começava com Taxman, uma faixa política mordaz que criticava os altos impostos da Grã-Bretanha. Abrir o álbum com uma música de George já era uma declaração por si só. Esta não era mais apenas a banda de Lennon e McCartney. Ainda mais surpreendente, George teve 3 músicas no disco Taxman, Love You Too e I Want to Tell You. Era uma raridade para ele e demonstrava que estava ganhando mais confiança e determinação para ser ouvido. Mas esse progresso não durou. No ano seguinte, a banda começou a trabalhar em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um álbum que se tornaria um dos discos mais famosos da história da música. Para George, no entanto, a experiência foi frustrante e isoladora. Ele ofereceu uma nova música chamada Only a Northern Song, que criticava a maneira injusta como os direitos autorais e o dinheiro eram administrados na banda. John e Paul a rejeitaram, ignorando suas preocupações e negando-lhe um lugar de destaque no disco. Em vez disso, George contribuiu com apenas uma música para o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Haunting Within You Without You. A música foi inspirada por seu crescente interesse pela música e espiritualidade indianas, mas quando a gravou, nenhum dos outros Beatles participou. Ele trabalhou com músicos indianos e com o produtor George Martin, criando a faixa sem Lennon-McCartney, ou Star. Tornou-se a primeira música dos Beatles criada inteiramente sem o restante da banda. Embora muitos críticos mais tarde a tenham elogiado como uma das maiores obras de George. A verdade é que na época seus companheiros de banda nem se importaram o suficiente para comparecer às gravações. Para eles, era apenas mais uma música de George. Para George, era a prova de quão isolado ele havia se tornado. Finalmente, em 1969, George alcançou um momento de redenção em Abbey Road. Pela primeira vez na carreira dos Beatles, uma de suas canções foi tratada como igual às de Lennon e McCartney. Aquela canção era algo especial. Lançada como single duplo junto com Come Together de John, tornou-se um dos maiores sucessos dos Beatles. Até mesmo Frank Sinatra a elogiou posteriormente como uma das maiores canções de amor já escritas. O próprio John Lennon admitiu que Something era a melhor faixa do álbum. Paul também reconheceu seu brilho e, à medida que a confiança de George em sua própria voz crescia, sua paciência com os outros se esgotava devido a casos extraconjugais e traições.
Durante boa parte da década de 1960, o casamento de George Harrison com a modelo Pattie Boyd parecia a história de amor perfeita. Eles se conheceram no set do filme dos Beatles A Hard Day's Night e se apaixonaram rapidamente. Para os fãs, o relacionamento parecia glamuroso e inabalável. Mas por trás dos sorrisos públicos, as coisas estavam desmoronando. A crescente fama de George, seu uso cada vez maior de drogas e seu distanciamento emocional começaram a corroer o casamento. O colapso se tornou ainda mais complicado por causa do melhor amigo de George, Eric Clapton. Clapton apaixonou-se profundamente por Pattie, e sua obsessão cresceu a tal ponto que ele começou a escrever cartas para ela e até mesmo a aparecer na casa de George. Sua paixão por ela inspirou sua famosa canção Layla, um grito de desejo não realizado. A princípio, Pattie resistiu, mas George estava se distanciando cada vez mais dela. Em meados da década de 1970, ela finalmente o deixou e foi morar com Clapton. Para George, foi uma dupla traição. Ele não só havia perdido a esposa, como também para uma de suas amigas mais próximas. O próprio comportamento de George, no entanto, estava longe de ser fiel. Enquanto ainda era casado com Pattie, ele teve inúmeros casos extraconjugais. O mais prejudicial foi com Maureen Starkey, esposa de seu colega Beatle Ringo Starr. George não escondeu o relacionamento. Na verdade, ele contou tudo para Ringo sem rodeios, uma atitude que chocou a todos ao seu redor. E Pattie, por sua vez, certa vez, flagrou George e Maureen na cama juntos. A descoberta destruiu os dois casamentos e tensionou ainda mais as relações de George com os Beatles. John Lennon ficou particularmente revoltado, chegando a descrever a situação como praticamente incesto. Essas traições revelaram um lado mais sombrio da vida pessoal de George. Embora ele frequentemente falasse sobre paz, amor e espiritualidade, seu comportamento privado contava outra história. No início da década de 1970, George estava profundamente envolvido com o uso pesado de drogas, principalmente cocaína. E ela fumava muito e bebia e levava um estilo de vida que contrastava com a imagem espiritual que havia construído cuidadosamente em torno de sua devoção à filosofia indiana e à meditação. E logo George assumiria o protagonismo em seus próprios termos, com um álbum que provaria que ele havia sido subestimado o tempo todo. Contradições de uma estrela do rock espiritual. George Harrison é lembrado como o besouro espiritual, aquele que olhava além da fama e buscava algo mais profundo. Mas sua vida foi repleta de contradições. Apesar de toda a sua devoção à meditação, à oração e à filosofia indiana, ele frequentemente cedia às mesmas tentações contra as quais pregava. O conflito entre seus ideais e seu comportamento definiu grande parte de sua vida após os Beatles. Sua jornada começou em meados da década de 1960 com um evento que mudaria sua vida, sua primeira experiência com LSD. Não foi planejada. Um dentista colocou secretamente a droga no café de George e John Lennon durante uma festa. A experiência foi avassaladora. George disse mais tarde que a partir daquela noite passou a ver o mundo de forma diferente. Abriu sua mente para a ideia de que a vida não se resumia a dinheiro e fama, mas sim a busca por uma verdade superior. O LSD o levou à música indiana, às aulas de sitar com Ravi Shankar e eventualmente aos ensinamentos do hinduísmo e ao movimento Hare Krishna. Mas embora a busca espiritual fosse genuína, George lutava contra o lado sombrio das drogas. Na década de 1970, após o fim dos Beatles, seu consumo de cocaína se intensificou. Ele também fumava compulsivamente e bebia mais do que admitia publicamente. Sua saúde começou a se deteriorar. Mesmo assim, ele persistiu. A contradição era evidente. Ele alertava os outros sobre o ego e a indulgência, enquanto ele próprio se entregava a esses excessos.
Em certo momento, chegou a dizer a Elton John para se manter longe da cocaína, embora o próprio George ainda fosse viciado. Seus amigos viam isso como hipocrisia, embora também fosse um sinal de quão dividido ele estava entre duas versões de si mesmo. Outra contradição surgia em sua relação com a riqueza. George frequentemente cantava sobre o vazio do materialismo. Seu álbum solo Living in the Material World foi uma declaração direta sobre como o dinheiro e a fama distraíam do crescimento espiritual. Mas o próprio George vivia em uma das casas mais extravagantes da Inglaterra, Friar Park. Uma mansão vitoriana de 120 cômodos cercada por extensos jardins e lagos. E ele colecionava carros de luxo, tinha relacionamentos com modelos e atrizes e desfrutava dos benefícios da vida de astro do rock. Para os de fora, parecia que ele pregava uma coisa enquanto vivia outra. A verdade era mais complexa. George realmente acreditava que bens materiais não traziam felicidade. No entanto, ele também amava a beleza, o conforto e a liberdade que o dinheiro lhe proporcionava. Ele podia estar meditando num instante e, no seguinte, pular para dentro de um carro esportivo. Não se via como um santo. Se via como alguém dividido entre dois mundos, a liberdade e a fúria depois dos Beatles. Quando os Beatles se separaram em 1970, muitos se perguntaram como George Harrison se sairia sozinho. Por anos, ele fora tratado como o sócio júnior, aquele a quem só era permitida uma ou duas músicas por álbum. Mais uma vez livre do controle de Lennon, e McCartney, George explodiu em criatividade. O resultado foi All Things Must Pass, um álbum triplo que impressionou o mundo da música. A maioria das canções havia sido escrita durante seu tempo com os Beatles, mas rejeitada por John e Paul. Agora, com espaço para explorar, George revelou a verdadeira força de seu repertório. Faixas como My Sweet Lord, Isn't It a Pity e a faixa título carregavam tanto profundidade espiritual quanto emoção crua. O álbum foi um enorme sucesso comercial e de crítica, vendendo mais do que os lançamentos solo de Lennon e McCartney na época. Para George, foi a prova de que ele sempre fora mais do que a figura discreta e discreta que as pessoas pensavam que ele fosse. Ele havia sido subestimado e agora o mundo sabia disso. Pouco tempo depois, George organizou um dos eventos mais ousados da época, o Concerto Beneficente para Bangladesh em 1971 com Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton e outras estrelas. Foi o primeiro grande concerto beneficente da história do rock. O objetivo era arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a situação dos refugiados durante a Guerra de Libertação de Bangladesh. Embora o concerto em si tenha sido uma poderosa demonstração de compaixão, as finanças se complicaram com problemas fiscais e disputas judiciais, atrasando grande parte da ajuda. Mesmo assim, serviu de modelo para eventos posteriores como o Live Aid, mostrando que os músicos podiam usar sua fama para gerar mudanças reais. Apesar do sucesso, George ainda guardava rancor de Paul McCartney. Ele deixou isso claro de várias maneiras. Ele tocou slide guitar na infame música How Do You Sleep, de John Lennon, uma canção que atacou Paul de forma feroz após a separação. A decisão de George de participar dizia muito sobre onde estavam suas lealdades. Ele também ficou do lado de John e Ringo durante as batalhas judiciais que se seguiram à separação, opondo-se abertamente a Paul no tribunal. O laço que os unira na adolescência vindos de Liverpool parecia ter se rompido para sempre. Em entrevistas ao longo da década de 1970 e posteriormente, George raramente escondia seu desprezo por Paul. Ele frequentemente o descrevia como controlador egoísta e difícil de trabalhar. Mesmo nas décadas de 1980 e 1990, quando ocasionalmente colaboravam as antigas feridas, nunca cicatrizaram completamente.
George podia ser educado em público, mas em privado ainda carregava ressentimento pelos anos em que foi ofuscado e ignorado. Essa mistura de liberdade e fúria definiu a vida de George após os Beatles. Por um lado, ele havia se provado como artista solo, construindo uma carreira que se destacava ao lado da de Lennon e McCartney. Por outro, jamais se livrou da amargura deixada pelo fim da banda. Os Beatles lhe deram tudo, mas também o deixaram com cicatrizes que ele carregou pelo resto da vida. E à medida que George avançava na década de 1980, novas lutas testariam tanto sua saúde quanto seu espírito. Anos finais de conflito. No final da década de 1980, George Harrison era um homem dividido entre o reconhecimento e o ressentimento. Em 1988, os Beatles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll. Deveria ter sido uma noite de celebração triunfal. Em vez disso, revelou o quão fragmentadas estavam as relações entre eles. Paul McCartney se recusou a comparecer, não querendo enfrentar as disputas legais que ainda fervilhavam entre ele e os outros. Ringo Starr apareceu, mas estava visivelmente embriagado. Isso deixou George praticamente sozinho com o discurso de agradecimento. Sempre diplomático em público, ele manteve suas palavras breves e profissionais. Mas por baixo do tom calmo, a tensão era evidente. O que deveria ter sido um momento de união em vez disso, lembrou ao mundo o quão profundamente divididos os Beatles ainda estavam. Mesmo depois daquela noite, o ressentimento de George em relação a Paul nunca desapareceu completamente. Em entrevistas, ele frequentemente fazia comentários ácidos sobre a personalidade e a música de Paul. Às vezes era sutil, às vezes direto. Mas a amargura dos anos que passaram juntos no estúdio persistiu até os últimos dias de vida de George. Com John Lennon, a situação era ainda mais dolorosa. Quando John foi assassinado em 1980, George ainda não havia se reconciliado completamente com ele. Eles trabalharam menos juntos nos últimos anos dos Beatles, e George admitiu sentir que Lennon nunca lhe deu o respeito que ele merecia. A perda foi ainda mais dolorosa pelo fato de George nunca ter tido a chance de esclarecer as coisas ou reconstruir o vínculo que um dia compartilharam. Embora essas antigas feridas nunca tenham cicatrizado completamente, as maiores batalhas de George em seus últimos anos não foram com seus ex-companheiros de banda, mas com seu próprio corpo. Na década de 1990, ele foi diagnosticado com câncer. Ele se submeteu ao tratamento, mas seus anos de tabagismo intenso cobraram seu preço. Justamente quando ele lutava por sua saúde, a tragédia o atingiu novamente. Em dezembro de 1999, um invasor entrou em sua casa em Friar Park e o esfaqueou várias vezes. A esposa de George, Olivia, lutou contra o agressor e provavelmente salvou sua vida. Mas o ataque deixou cicatrizes físicas e emocionais. Para um homem que há muito buscava paz, a violência havia literalmente invadido seu santuário. À medida que sua saúde se deteriorava no início dos anos 2000, George se voltou cada vez mais para suas práticas espirituais, cercado por familiares amigos e membros do movimento Hare Krishna. Ele passou seus últimos dias meditando e cantando mantras. Fiel à sua busca de toda a vida, suas últimas palavras registradas foram: "Tudo o mais pode esperar, mas a busca por Deus não pode esperar." Foi uma mensagem final apropriada para um homem que passou a vida dividido entre dois mundos. O estilo de vida de uma estrela do rock, repleto de riqueza, conflitos e excessos, e a jornada interior em busca de paz e Deus. George Harrison faleceu em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos. Sua vida foi uma história de genialidade e contradição de feridas profundas e anseio espiritual. Ele deixou para trás músicas que continuam a inspirar, mas também um lembrete de como até mesmo as almas mais talentosas carregam suas lutas até o fim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais músicas.